Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente! Estamos chegando com mais um Virando o Jogo, dessa vez quinta-feira após rodada de Libertadores, pós-rodada de Brasileiro atrasada. Tem bastante coisa para falar e projetar também já o final de semana. Afinal, o Grêmio não jogou nesse meio de semana e está em preparação para enfrentar o Juventude na Arena no próximo final de semana. Já o Inter foi para a Bahia. Foi para a Bahia e não adiantou rezar para todos os santos, afinal. O milagre aconteceu. Ivan defendeu o pênalti. O segundo milagre também aconteceu. William José carimba a trave. Mas aí não adianta pedir ajuda para o Santos se tu não te mexe. A defesa do Inter não se mexeu. O William José, na terceira tentativa, empurrou para o fundo das redes, dando a vitória pro Bahia lá em Salvador, colocando mais 3 pontos na conta dos baianos e aproximando o Inter cada vez mais da zona de rebaixamento. Mas, para falar sobre tudo isso, eu tenho um convidado muito especial, que é meu goleiro, é capitão do meu time também, é o cara que fala, é o conselheiro do time, é o cara que, quando chega no vestiário, ele abre o verbo e todo mundo silencia. Não é o Paixão, não é o Luiz Felipe Scolari, é alguém mais importante. Giovanni Tomé, muito boa tarde. Boa tarde, Maurício Borba. Gostei da apresentação, viu? Apesar de não ser tão verídica assim, gostei muito da apresentação. Todo mundo sabe que o capitão mesmo é o Maurício Borba, por isso que está capitaneando aqui mais um programa de qualidade pra gente. Pô, o cara que... Tu tá com quantos jogos esse ano? 102 jogos. 102 jogos esse ano e tu quer falar que eu sou capitão? Não, posso ser um capitão por consideração, mas tu sabe que o verdadeiro capitão do time é tu. Quem dá os gritos lá é tu, não sou eu. Mas vamos lá, Tomé. O Inter jogou nesse meio de semana para recuperar contra o Bahia o que precisava. Agora tá quite com as rodadas do campeonato, mas o Grêmio não jogou e continuou uma preparação depois de ter tido uma derrota vexatória para esse mesmo Bahia, né? Como recuperar para jogar contra o Juventude? Ô Maurício, o Grêmio tem que recuperar com a convicção de que o trabalho vinha sendo bem feito, né? O Grêmio tem uma das melhores campanhas do retorno, e eu acho que isso tem que ser considerado. O Mano Menezes conseguiu adaptar a uma nova forma de jogar, o Grêmio melhorou, né? Claro que merece ainda maiores passos dentro da tabela, mas a gente sabe que o campeonato é um campeonato difícil, todos os times têm qualidade, a gente está vendo ali o Santos, o Atlético Mineiro na beira da zona de rebaixamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com todos os jogos, né? Isso que traz uma boa campanha para as equipes no campeonato. O Grêmio ele tem que se livrar, acredito eu, dessa dependência do Arthur, né? Parece que o Grêmio virou autodependente do Arthur. O Arthur é um craque de bola, ele melhora a equipe do Grêmio com certeza, mas tem que ter outras opções, tem que ter outras formas de jogar, e foi isso que faltou para o Grêmio contra o Bahia, e por isso ocorreu aquele jogo atípico. Mas acredito sim numa recuperação do Grêmio contra o Juventude. O Grêmio é mais time que o Juventude, e aí sim pode começar a avisar melhores coisas no campeonato. O Grêmio tem a volta do Arthur, né? Que é um dos pilares desse time do Grêmio. Mas como fugir dessa dependência do Arthur? Porque o Grêmio com o Arthur em campo é um, sem o Arthur é outro. Como fugir dessa dependência do Arthur? O Grêmio tem algumas opções no elenco, né? Tem a própria Edenilson, o Dodi, o Cuejar, o Alex Santana, que acabou se machucando agora nessa última semana, né? Acredito sim que o melhor meio-campo do Grêmio é com o Arthur e com o Dodi na volância, né? O que vem em questão é a presença do Edenilson, que o Edenilson dividindo uma função de marcação com criação. A gente sabe da capacidade dele, acredito que ele tem essa capacidade sim de desempenhar essa função,
mas virar dependente também do Edenilson na criação é uma coisa que me preocupa bastante, né? O Arthur, ele tem feito um papel mais de marcador, de controlador de jogo, e está faltando uma peça que desafogue o meio-campo para a linha ofensiva. Acredito sim que o Cristaldo pode melhorar essa função, o próprio Monsalve, assim que retornar para a equipe. O Grêmio tem opções, o William quando retornar também, só que enquanto nós não temos essas ausências aí, ficamos na dependência do Arthur e do Edenilson na criação das jogadas. Se o Grêmio ganha, né, do Juventude no final de semana, vai a 39 pontos. Encaminha a permanência na Série A, né? Porque assim, o que eu vejo, e não é uma corneta ao Grêmio, não é uma corneta ao Inter, mas hoje a régua do campeonato está muito baixa. Talvez a linha de corte do rebaixamento seja aí 41 pontos, 40 pontos, exatamente por estar tão embolado assim. O Grêmio chegando a 39, basicamente se livra do rebaixamento. Barbosa, desculpa, Borba, a gente está aí a 10 rodadas do final do campeonato, né? O que divide o Grêmio, o 13º colocado, 12º, até a 7ª colocação, ali são cerca de 3 pontos, então está tudo muito embolado essa parte média da tabela, né? Então o Grêmio tanto pode chegar ali nessa zona ainda de pré-Libertadores ou pode realmente brigar pelo rebaixamento, né? Por isso a importância de um jogo sério, de um jogo comprometido contra o Juventude, né? Não pode se deixar levar pela fragilidade do adversário que está na zona de rebaixamento e tem sim que levar todos os jogos a sério e não levar como foi contra o Sport dentro de casa, que o Grêmio menosprezou o último colocado e acabou perdendo dentro de casa. Então o Grêmio tem que fazer um jogo sério, um jogo comprometido, levar o adversário a sério e aí sim, com uma vitória, de avisar uma permanência na Série A, mas é muito difícil porque tem times bons abaixo ali brigando pelo rebaixamento, por não ficar na zona de rebaixamento, né? Então tem que tomar todo cuidado, todo jogo é importante. Ontem o Flamengo acabou ganhando do Racing por 1-0, um gol praticamente no apagar das luzes e se encaminha para a final da Libertadores, né? Se encaminha para o jogo decisivo da Libertadores. Abriria mais uma vaga de Libertadores. O Grêmio, chegando aos 39, chegaria aí, contando com resultados paralelos, à 8ª colocação, 9ª colocação. Entra na briga pela pré-Libertadores. É por isso, Barbosa, desculpa de novo, Borba, a gente tem que visar sim a zona da Libertadores, né? A gente sabe que tem dificuldade, mas que o Grêmio vem com uma campanha muito eficiente nesse retorno do campeonato. Então é possível sim, e tendo possibilidades, o grupo tem certeza que vai acreditar, o grupo do Grêmio é forte, é um grupo de atletas campeões, então tenho sim convicção que o Grêmio pode chegar lá. Claro, é difícil, tem vários adversários pela frente, mas tem que acreditar. Ontem o Flamengo ganhou, como a gente falou, e hoje tem LDU e Palmeiras lá na altitude. Tem algum palpite para quem vai para a final e quem vai ganhar essa Libertadores? Borba, essa pergunta é boa, viu? Foram 2 boas semifinais, a começar pelo Flamengo ontem. O Flamengo fez um jogo muito duro com o Racing. O Racing se comportou muito bem e mostra que tem uma disciplina tática bem importante, né, e que pode, daqui um pouco, surpreender o Flamengo, como surpreendeu nesse jogo de ida, né? O Flamengo teve algumas chances, sim, mas o Racing tem um grande goleiro, Cambeses fez uma grande partida, grandes defesas, e se não tomar gol dentro de casa, pode brigar por uma bola contra o Flamengo. Já o Palmeiras LDU, a gente sabe do poder da altitude, né? Acredito que sim, é a maior adversária, é um jogo muito atípico quando se joga na altitude. O Palmeiras tem grande qualidade, assim como o Flamengo, são os 2 maiores do Brasil hoje, né? Em questão financeira, questão de elenco, né? Então acredito sim que a final deva seguir entre os 2 brasileiros, entre Flamengo e Palmeiras, na final. E aí quem vai vencer, né, meu amigo, é quem realmente errar menos. Eu estava procurando aqui, né,
os resultados do Flamengo contra os argentinos na Argentina. Porque o Flamengo pega o Central de Córdoba e pega o Estudiantes. Ele empata com o Central de Córdoba e ele perde para o Estudiantes. E ele vai pegar o Racing na Argentina. Então, é um jogo perigoso para o Flamengo lá no cilindro. Claro que é, a gente sabe sempre da qualidade do futebol argentino, é um futebol de muita raça, de muito desempenho técnico, né? E o Flamengo não é o Grêmio, né? O Grêmio sim tem uma tradição contra os argentinos, né? Até ouvi depois do pós-jogo o Paulo Nunes falando: eu conheço bem o Racing, eu já fiz grandes jogos lá. E realmente é isso que o Flamengo está buscando agora, que é essa tradição na Copa Libertadores América, para realmente deixar um clima mais leve nesses jogos mais difíceis, né, com um ambiente mais desfavorável, né. Isso aí vai dando experiência. Quem sabe com essa experiência o Flamengo chegue aí ao tetracampeonato, que seria inédito no Brasil. Agora falando da Sul-Americana, o Atlético suou para empatar com o Independiente Del Valle, e do outro lado hoje tem Universidade do Chile e Lanús. O Atlético decide em casa, mas em meio a essa decisão pega o Ceará, que é um time que está ali na 19ª colocação, e o Atlético está brigando ainda para não cair. O Atlético está na mesma situação do Inter. Então acho que o Atlético vai ter que jogar com os titulares no final de semana, ou... Olha, sinceramente, eu acredito que o Atlético não vai, tá? Não vai, porque ele não vai querer dividir essa responsabilidade da Sul-Americana com um risco iminente do rebaixamento. O Atlético Mineiro está correndo muitos riscos. A gente está vendo o crescimento do Vitória na tabela, que vem preocupando tanto o Internacional, quanto o Santos, quanto o Atlético Mineiro, né? E por outro lado, ali eu vejo o Lanús muito forte nesse confronto, tá? A Universidade do Chile não vem numa campanha muito boa no campeonato chileno, então a gente pode imaginar, até por essa experiência que a gente vinha falando do futebol sul-americano, acredito sim que o Lanús, com essa experiência que já vem colhendo, pode surpreender chegar numa final da Sul-Americana, ou contra o Atlético Mineiro, né? Mas eu não acredito muito no Atlético Mineiro, porque realmente ele vai ter que escolher uma competição para se focar. Se ficar se dividindo nessas duas atenções, pode acabar não conquistando nenhum nem outro, né? O Atlético, ele tem um jogo a menos até, né? E se eu não me engano, esse jogo a menos, inclusive, é contra o Ceará. Não tenho certeza, mas... Se o Atlético perde para o Ceará no final de semana e o Vitória inventa de ganhar do Corinthians, o Vitória passa o Atlético. E aí, lógico, tem o Santos nesse meio de caminho que pega o Botafogo. E assim, para mim o Santos é um dos rebaixados. Tá? Eu tenho uma teoria e eu já falei sobre isso. Que por incrível que pareça, tá? Eu acho que o Fortaleza escapa, porque o Fortaleza tem 3 jogos que não é impossível dele fazer os 9 pontos. Que é um jogo contra acho que é o Ceará. Até vou pegar a tabela do Fortaleza aqui, porque ele tem essa sequência. É o Santos na Vila, é o Ceará, um clássico, e o Grêmio em Fortaleza. Esses 3 jogos eu acho que está em aberto. O jogo mais difícil talvez seja o Grêmio. Mas é em casa, não? É em casa, mas é por isso que eu digo que existe essa possibilidade. Não que seja algo com 90% de assertividade, mas não é impossível de fazer. O Fortaleza a gente sabe que é um time que não deveria estar onde se encontra, né? É um time que evoluiu muito nos últimos anos, vem fazendo um trabalho muito bem feito, foi feito com o próprio Vojvoda, que agora é técnico do Santos, né? Então o Fortaleza não merece estar onde se encontra, né? É um time com uma torcida muito forte, que enche os estádios e tem certeza que vai fazer uma força realmente muito grande para sair dessa zona de rebaixamento. O Santos, ele vive uma depressão, teve melhores ali com o mesmo Vojvoda agora, mas realmente vive uma depressão profunda, até pela ausência do craque Neymar, né? E isso daí só vai tornar mais emocionante a briga pela zona do rebaixamento ali, com Vitória, o próprio Juventude
e o Fortaleza crescendo nesse momento decisivo aí, pressionam muito esses 3 times grandes, pelo menos o Santos, o Atlético Mineiro e o Inter, nessa disputa. O plot twist do Neymar voltar pro Santos e o Santos cair seria algo maluco pro futebol Mas eu não brasileiro. desejo isso, Borba, não desejo isso nem ao Santos e nem ao Neymar, né? Claro que a gente tem que respeitar sempre as equipes, né? E o Santos é um dos grandes do futebol brasileiro. A gente sabe que a gente tem um craque mundial, que é o Neymar, jogando no nosso futebol, e isso eu gostaria que saísse de uma forma positiva, tanto para o Neymar, tanto para o futebol brasileiro. E algo que é positivo é o recado do Banrisul. Tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo o que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza, sou fã da tua musiquinha. Vai lá. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Voltamos com a segunda parte do nosso Virando o Jogo e agora temos mais um reforço, né, que teve um probleminha aí de trânsito. Porto Alegre, hoje, quinta-feira, resolveu travar. Ontem na Bahia estava um mau tempo, porque eu sei, caiu um temporal. Gente, coisa que nenhum baiano conhecia, eu posso dizer assim, porque estava um temporal na Bahia, vários bairros sem luz, na hora do jogo, 19 graus. Você sabe o que é 19 graus em Salvador? É como tu vir no inverno aqui para Gramado, esperando -1, tu acorda às 9, tá 20 graus, chega meio-dia, tá 35. É mais ou menos isso, tu pegar 19 graus na Bahia. Mas quem está conosco aqui também agora, Maurício Miller, muito boa tarde. Como que tu viu esse jogo do Bahia contra o Inter? Ainda tem o medo do rebaixamento? Boa tarde, então, Maurício, boa tarde. Cara, muito medo do rebaixamento ainda. O jogo de ontem foi até surpreendente para quem assistiu, né? O Inter começou com uma postura ali que nem o Bahia esperava, né? Marcando em cima, pressionando. Parecia até que estava jogando em casa, né? Mas a qualidade do time do Bahia ela é superior à do Inter e a derrota ela já era meio que esperada, né? Ela, digamos assim. Então, mas eu vejo que a derrota passou muito por erros individuais, né, de jogadores do Inter ali, o Bernabé no pênalti, aquele jogador ali, o Ademir, tá virando Neymar no Campeonato Brasileiro, né? O Ademir é um dos caras muito bons assim do campeonato, muito bons do Bahia. Um dos destaques, inclusive, aliás, o Bahia que teve alguns destaques durante o jogo de ontem, e também sobre o Bahia, o Tomé, ele pode opinar, porque, né, foi o último jogo do Grêmio. O Bahia teve bastantes destaques, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Bahia, ele não costuma jogar com a bola aérea, mas ele abusou
de colocar a bola na área, ele abusou de tentar levantar essa bola para o William José cabecear, para sobrar para os pontas. Enfim, o Bahia não estava no seu normal ontem, e o Rogério Ceni fez algumas mudanças ali durante o jogo que surtiram efeito, mas assim, infantil o pênalti do Bernabé, né, gente? Sinceramente, vou falar primeiro então. E eu, sinceramente, eu sou gremista, cara. Eu não achei aquilo ali pênalti, sinceramente. Pode ser até pênalti, mas aquele assim, aquele pênaltizinho, sabe? Forçadinho. Pô, uma mão uma mão no ombro ali, pelo que eu entendi, sabe? Do Ademir. O Ademir leve também pra caramba. É um cara que já é acostumado a se atirar dentro da área, né? Acho um baita de um jogador, diga-se de passagem. Joga muito desde o tempo do América, que jogava no América, se não me engano. Gostava muito do futebol do Ademir, conseguiu agora chegar a um grande clube, que é o Bahia, do investimento mundial que vem fazendo, mas sinceramente não achei pênalti aquele lance. Eu, se fosse juiz, como não sou, né, mas não marcaria aquele pênalti ali. E eu destacar, né, a postura do Bahia, tanto contra o Grêmio contra o Inter, fazendo uma marcação acima. Eu sempre digo para quem joga futebol comigo, né, é muito mais fácil sair com o resultado na frente, né, fazer 1-0, depois começar a jogar, facilita muito as coisas. Foi assim com o Grêmio e foi assim com o Inter também. Engraçado, na Copa Sega eu não escutei esse discurso no vestiário. A gente começou perdendo todos os jogos, né? Maurício, tua palavra sobre o pênalti do Bernabé. Cara, assim, o jogador forçou, né? Ele se jogou. Mas, cara, ficou muito claro a abertura de braço ali. Cara, não... Eu, sinceramente, assim, eu acho que é interpretação, né? Como o colega disse que não foi, mas olhando o lance não tinha como não dar. Eu vou ser assim... Eu vendo o jogo, na hora eu parei, olhei... É pênalti, não tem o que fazer. Se fosse há uns 5 anos atrás, não seria pênalti, né? Aí agora parece que as imagens, se tu procurar nas imagens, sempre vai achar um detalhe ou outro, né? E o futebol virou isso agora, né? E dessa vez foi contra o Inter, né? Se fosse contra o Grêmio, aliás, se fosse a favor do Grêmio, tá? Vamos botar, o Pavão puxou a bola, o marcador meteu o braço. Tu ia reclamar de pênalti? Não, a reclamação ela é válida, né, Barbosa, de novo, Borba, a reclamação ela é válida porque ela instiga, pelo menos o árbitro, a cabine do VAR, a realmente reavaliar o lance, né? O que antes não era feito, há 10 anos atrás, 15 anos, 5 anos atrás, não era feito, né? Aí hoje a reclamação ela serve para justamente instigar a procurarem avaliar melhor o lance. Então a reclamação sempre vai existir. Se a gente é torcedor, se a gente defende realmente as nossas cores, a gente vai sempre reclamar. Agora, a questão de nível de justiça, seria justo ou não, aí é outro assunto. Eu, sinceramente, não achei que teve força excessiva no empurrão. Acho sim que teve a mão no ombro, teve uma intenção de ampliar o espaço do corpo ali. Atingiu o jogador, mas não foi com impacto suficiente para jogar o Ademir longe, que nem jogou, né? Aí tem a valorização do atacante também, que é esperto, que quer ajudar o seu clube. Gabi, coloca na tela pra gente aí o lance, né, com o gol já do Bahia. Pode soltar aí. Complicado. Mas, Maurício, e essas 3 tentativas do William José e a demora da defesa do Inter para chegar no lance? Cara, quase que ele pediu licença para fazer o gol ali, né? Olha isso, cara. Não chegou um cara. No primeiro rebote já era para ter uns 3 caras em cima dele ali, não deixar bater aquela bola, cara. Ele teve tempo de bater na trave e voltar ainda. É muita demora, o pessoal ficou esperando ali, não sei o que, ó, a velocidade que eles saem. Se sou eu o goleiro, eu fico louco. Cara, deve ter ficado, né? Tu já ficou louco por menos coisa. Por menos coisa, mas defender um pênalti, realmente não ter o apoio da defesa, isso daí, cara, machuca o goleiro. E digo mais, viu, é muito bom goleiro esse goleiro do Inter aí, não sei se não é melhor do que o Antony e do que o próprio Rocher. Tô gostando muito do desempenho desse goleiro do Inter. Pra ti é o novo titular, Maurício?
eu acho que tá merecendo. Por merecimento, ele é o novo titular. Não tinha visto ele atuar assim ainda no Inter, né? Na verdade ninguém viu, né? Porque o Ivan agora tem 2 jogos completos em 2 anos de Inter, né? Afinal, ele lesionou no primeiro tempo ainda contra o Ipiranga. Ele ia fazer a estreia dele no Gauchão contra o Ipiranga, lesionou o joelho e depois não teve mais chance. Teve John, teve Rocher. Não, o John foi um bom goleiro. Agora o Rocher que está devendo muito, no meu ponto de vista, né? Cada um tem a sua avaliação. E o Anthony, que eu acreditava ser muito promissor, começou a falhar. E é do goleiro, é do jogador essa instabilidade também, né? Mas que bom que tinha o Ivan ali no grupo para também cumprir essa brecha que o Inter deixou no gol. Vou começar com o Maurício e aí depois o Tomé é goleiro também, então ele vai poder falar com propriedade. Ontem o Ivan fez uma defesa que ela bate nas coxas do Michel Araújo e ao invés de ir pro gol, ela passa ao lado. Goleiro, quando tá azarado, é um problema, né? Teria entrado. Se fosse o Anthony, bateria no joelho do Michel Araújo e entraria. Tu acha que além da qualidade do Ivan, ele tá com sorte? Ali, sem dúvida, naquele lance ali foi um golpe de sorte, né? Não vou ter propriedade para falar, né? Como colega que é goleiro para defesa. Tem um lance aí? Não, o lance não estava nos melhores momentos, inclusive. Bom. Mas me assustou ali aquela deixada de bola dele, porque eu acho que é muito rápido, né? A bola quica na frente dele e ele joga pro lado do jeito que dá, né? Então... Mas ali foi muita sorte, cara. Muita sorte. Eu costumo dizer que o goleiro nunca pode ser um problema, viu? O goleiro tá ali para ser a solução, né? Então, se a bola chegou até ele, o problema foi da equipe que deixou a bola chegar até ele, né? Se a bola chegou até ele tem que tirar da direção do gol, seja da forma que for, seja com o joelho, com o pé, com a cabeça, o goleiro tem que tirar a bola do destino do gol, né? Inclusive foi uma paulada que ele faz a defesa, ele não consegue espalmar para o lado, ela acaba indo para frente e tá vindo Michel Araújo, bate nas pernas dele e passa rente à trave para fora. Que é aquela sorte de goleiro que às vezes precisa. Eu sei qual foi o lance. Mas ali não tem culpa, não, o Borba. Ali não tem culpa, não. Vou passar o programa inteiro chamando o Borba de Barbosa, mas também, né, me complicam aqui. Aquele lance ali, o goleiro tem que tirar a bola da trajetória do gol. Se acabou espalmando para frente, na direção do atacante ali, meu velho, ele tem que contar com a zaga também para fazer essa marcação e para espanar o lance depois. O mais importante é realmente evitar esse primeiro momento, esse primeiro lance. Depois é mais sorte, destino ou qualquer outra coisa. Não? Maurício, preocupação com o rebaixamento? Agora não, né? O Inter já vem olhando mais para a parte de baixo da tabela, né? Agora ficou a 4 pontos, recuperou o jogo atrasado e a expectativa era de pelo menos um pontinho na Bahia, pelo que a gente escutava falar, né? Mas agora a preocupação total, acendeu o alerta, né? Agora é ganhar ou ganhar lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense e se não ganhar, volta muito pressionado aqui pro Beira-Rio de volta para jogar diante da torcida, né? Tomé, ganhar ou ganhar no domingo? O Grêmio tem que ganhar, sim, é fundamental, pela condição do time no campeonato, né? Mas eu queria perguntar para o Maurício, o que o Inter tem que fazer de diferente para poder buscar essa reabilitação? Porque não está conseguindo dentro das peças que estão encontrando ali, né? O esquema com 3 zagueiros eu acho que foi uma boa achada, né? Eu acho que precisa manter esse esquema, mas precisa achar a solução para cobrir as laterais, porque o Bernabei tá deixando muito furo e agora tá fazendo água até pelo lado do Brian Aguirre, né? Tá vazando muito pelos lados. Eu vi Foi o Bruno Gomes no último jogo. Foi o Alan Benítez depois do Bruno Gomes. Depois do Bruno Gomes. O Aguirre teve uma lesão que é muito rara, inclusive. Foi o rompimento da fáscia plantar do pé. Não é tão raro, não. Se não me engano, nesse caso do Luan. Não, o Luan ele tem a fascite, que é a inflamação desse tecido. O Aguirre rompeu, que é o quê? Várias vezes tu ter uma fascite não tão aguda e tu trata mal, tu não trata até o final e tu acaba
forçando aquele tecido, ele rompe. E o Aguirre era um titular absoluto da equipe. Eu sei que ele vinha como titular, mas para vocês achavam ele titular absoluto? A lesão me colocou um ponto de interrogação. A lesão me colocou um ponto de interrogação se a queda de rendimento do Aguirre não tem a ver com uma dor no pé. Com a lesão. Porque ontem, quando o Bruno Gomes vai para a lateral, melhora, né? Ele corrige a lateral. Só que aí ele desmancha o meio. Então, é um problema. Se vocês observarem, o Inter começa a vazar pelos lados depois que o Fernando sai do time. Então, eu acho que o problema tá ali. Tá naquela posição ali. Vai ter que achar um cara, não sei se é o Luiz Otávio, que é um garoto, né? Mas vai ter que achar um cara que consiga fazer a mesma cobertura que o Fernando fazia dos laterais, né? Das alas, no caso, agora, né? Porque botou 3 zagueiros e ainda não conseguiu corrigir esse problema. Muitas coisas a se corrigir para o final de semana, né? Afinal, o Inter já enfrenta o Fluminense no Maracanã no próximo sábado e o Grêmio enfrenta o Juventude na Arena, num horário nobre, né, Tomé? 4 horas da tarde de um domingo, vai estar na Arena? Vou estar na Arena, com certeza, assim como todo torcedor gremista. O que nós temos que fazer é apoiar o time até o final, seja na condição que for, seja na briga que for. O torcedor gremista tem que lotar a Arena agora, porque é um momento importante para o clube. Como é que a gente acha nas redes sociais? Tomé Giovanni, Thome, Giovanni, tudo com I e um N só. Maurício. Canal do Maurício Miller, todas as redes aí, estamos fazendo um conteúdo aí pra galera. Gurizada, finalizamos então o nosso Virando o Jogo dessa quinta-feira. Voltamos amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui na RS Play 524 da NET e também no YouTube virandojogo.tv. Coloca lá na barrinha de pesquisa virandojogo.tv, te inscreve, compartilha, fala pros teus amigos, pô, estão falando mal do teu time lá. Que daí essa fofoca aí nos serve, né? Uma fofoca bem espalhadinha, ela acaba nos servindo. Valeu, até amanhã, fui! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.